Um cristão verdadeiro, genuíno, que se suicida, ele, por esse ato de suicídio, ele perde a sua salvação? Bem, no vídeo de hoje nós vamos discutir esse tabu, esse tema, e vamos analisar à luz da teologia, da religião, sem desconsiderar também a questão da sanidade mental, da dor psíquica, das doenças mentais que precisam ser também consideradas neste debate. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No final do vídeo eu vou dar a minha posição pessoal particular e convido você também depois a colocar nos comentários a sua opinião sobre esse tema tão polêmico. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, vamos começar já citando dois gigantes da teologia e da história da igreja. Primeiro, Agostinho de Hipona, para alguns Santo Agostinho, bispo de Hipona, e Tomás de Aquino, outro gigante, a abordagem tomista. Para esses dois personagens da história da igreja, o suicídio, sim, ele faz com que o indivíduo cristão e salvo perca sua salvação. Por quê? Por dois motivos básicos. O suicídio seria o pecado da apostasia, aquele pecado para o qual Jesus falou que não há perdão, e também o suicídio demonstra a ausência de fé. Então o suicídio ele vai mostrar na prática uma pessoa que perdeu totalmente a sua fé, uma pessoa totalmente descrente, que deixou de crer no poder de Deus, na soberania de Deus, que deixou de crer que Deus pode atuar e, obviamente, resolver aí as questões que levam ao suicídio. Então, tanto para um quanto para o outro, que eu cito a Cidade de Deus, né, de Agostinho de Hipona, e o livre-arbítrio também, onde ele fala sobre isso, sobre a questão do suicídio, e no tomismo também a mesma lógica, sendo que Tomás de Aquino apela um pouco mais para a ausência da fé, enquanto Agostinho trabalha a ideia do pecado imperdoável, que seria o não matarás. Esse pecado auto-cadere, o auto-homicídio, então, seria imperdoável pela leitura, então, de Agostinho de Hipona e a ausência da fé para Tomás de Aquino. Ainda no contexto do catolicismo, nós temos um marco muito importante dentro do contexto católico, que é o Papa João Paulo II, que trouxe novos ares ao pensamento católico. Então esse Papa João Paulo II, ele, em uma encíclica papal, ele retoma a discussão a respeito do suicídio e ele coloca um questionamento aí para a ideia do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino. Que questionamento é esse? Será que o suicida ele realmente é livre? Ele tem livre arbítrio? Ele comete o suicídio exercendo plenamente a sua liberdade? Então João Paulo II apela nessas encíclicas a respeito do avanço da ciência da saúde mental. Então, ele vai dizer que no período medieval, onde realmente o suicida sequer era enterrado com aquelas honrarias católicas, nesse período, livre-arbítrio. Então veja que na própria teologia católica há um
desenrolar, há um desenvolvimento desta noção. E aí chegamos à reforma, né? A reforma protestante, de fato, colocou um ponto final nessa discussão. Quando uma criança, um adolescente, né, no contexto ali da paróquia onde Lutero desenvolveu o seu trabalho como padre, essa criança se suicida. E aí os pais desta criança vão até Lutero, e Lutero, então, num ato de rebeldia contra a Igreja Católica, ele realiza o enterro desta criança que se suicidou, e havia todo um ritual para a questão do sepultamento. Então, Lutero dá àquela criança, na presença dos pais, um sepultamento digno e honrado. E por isso, então, Lutero entende que o suicídio, ele não necessariamente impede o indivíduo de ser salvo. Então, para a posição da reforma protestante, a pessoa que é cristã, que crê, mas que passa por uma dificuldade psicológica, uma dor psíquica grave e comete o suicídio, ela não perderá a sua salvação pelo ato do suicídio somente. E aí temos uma posição intermediária. Uma posição intermediária. É a ideia de que suicídio representa uma forma de apostasia, de rebelião contra Deus. É uma forma de rejeição da fé. Esta posição é defendida por John Wesley, por exemplo, que enfatiza a responsabilidade humana em permanecer numa comunhão ativa com Deus até o fim da vida. Então, para alguns arminianos, e aí citando John Wesley, né, o metodismo, o suicídio voluntário pode ser visto como um ato final de incredulidade, de falta de fé e rejeição da soberania divina. Então há um espaço aí, né, para também alguns que querem entender o suicídio como uma espécie de apostasia. Obviamente, não temos textos bíblicos, e os textos bíblicos que falam daquele pecado imperdoável, obviamente não se trata do suicídio. Bem, pessoal, e qual a minha posição pessoal sobre esse tema? Primeiro que, biblicamente falando, não temos um texto. Nós temos casos de pessoas que viveram uma depressão, um momento de culpa profundo, e que alguns quase chegaram à via da depressão, à via do suicídio, e no caso de Judas, que é o exemplo de um suicida realmente na Bíblia. Mas a minha posição pessoal, ela compreende o fato de que o suicida, de que a pessoa que tenta o suicídio, ela não está na plenitude da sua saúde mental, da sua saúde e organização emocional. Para mim, o suicida não é alguém que rejeita a fé, ele não é um incrédulo da fé cristã, e ele também não comete o pecado lá de Mateus, e que o Novo Testamento aponta que seria o pecado imperdoável. Então, neste caso, para mim, o suicida não necessariamente pelo ato do suicídio não perde a sua salvação. Não é um pecado, então, tão grave a ponto de impedir o indivíduo de ser salvo. Mas, obviamente, trata-se de uma ação grave, de um pecado contra a própria existência. E, obviamente, também é um produto de uma dor psicológica e o fim de um longo processo. Nós devemos entender com graça, com amor, devemos entender a partir de uma série de fatores e complexos fatores, e devemos também cuidar dos que ficam, daqueles que estão envolvidos em todo um ambiente de alguém que se suicida. Não afirmamos que um suicida perde a sua salvação. Isso demonstraria uma mentalidade muito ligada à Igreja Católica, e principalmente a uma Igreja Católica que não existe mais efetivamente, uma teologia católica que já foi superada pelo João Paulo II, pelo Vaticano II, e hoje o suicídio deve ser alvo realmente de uma atenção
da igreja, nossa, como cristãos, também de amor, graça e muita misericórdia para com aqueles que ficam, os sobreviventes. E se você conhece alguém que pode ser ajudado, ou que este vídeo pode servir para ajudar alguém, envie, compartilhe e comente. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.